Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao estudo do caderno 2 de Ciências. O primeiro conteúdo é sobre a filogenia. Como está dizendo já aí no primeiro slide que eu coloquei para vocês, filogenia é uma forma de representar a evolução dos seres vivos. Nesse segundo slide que eu estou colocando, a gente vê um desenho dessa filogenia, também conhecida como árvore da vida. Quem fez esse desenho foi nada mais, nada menos que Charles Darwin, que foi um importante cientista no estudo da evolução. Então, ele tentou representar, através de seus desenhos, como seria o parentesco entre os seres vivos. É como aquela árvore genealógica que às vezes a gente faz, né, em algumas tarefas, e busca entender o nosso passado. Da mesma forma que é o objetivo da árvore da vida, a árvore filogenética, ou simplesmente filogenia, que é traçar os seres que são parentes, fazendo a conexão entre eles. Então, esse é o objetivo da árvore filogenética, mostrar o ancestral comum entre eles. Então, por exemplo, aqui a gente vê uma filogenia ou uma árvore filogenética. Nós percebemos, olhando aqui pela base da árvore filogenética, que todos esses seres, eles têm um parentesco entre eles. Eles vieram de um ancestral comum, que está aqui embaixo, que não estamos vendo quem é. Mas nós percebemos que em um determinado momento, eles foram apresentando características específicas deles. E a gente vê que, por exemplo, apesar deles terem um certo parentesco entre eles, os 5, esse aqui tem um grau de parentesco maior com esse, porque eles estão no mesmo ramo da árvore. A mesma coisa acontece com o cão e o lobo. Eles têm um parentesco maior. Tem um parentesco com os outros? Sim, mas o parentesco é mais próximo entre esses. É tipo assim, eu tenho um primo de primeiro grau, um primo de segundo grau. Meu parentesco é mais próximo com meus primos de primeiro grau do que aqueles de segundo e terceiro grau. Tá? Mesma coisa aqui. De acordo com Darwin, a evolução dos seres vivos é moldada pelo ambiente. Os mais aptos sobrevivem. Lembram disso que a gente estudou? Teoria de Darwin, isso aí é conhecido como a teoria da seleção natural, né? O ambiente, ele dispõe de algumas características, algumas situações que vão ser apresentadas para os seres vivos, como questão de comida, né? De temperatura, abrigo, e nem sempre todos vão conseguir se sobressair naquela situação. Então, os mais aptos sobrevivem. Esses mais aptos sobrevivem porque eles têm características diferentes daqueles que não conseguiram sobreviver. É o caso da nossa espécie. Nós somos da mesma espécie, todos somos Homo sapiens, mas nós temos características que distinguem a gente uns dos outros, não é verdade? Da mesma forma, são os seres das outras espécies. Apesar da gente achar eles muito parecidos, eles têm características únicas, cada um deles. E muitas vezes faz com que um consiga sobreviver, seja mais forte numa situação do que o outro. E isso vai fazer com que, quando ele tenha filhos, essas características de repente possam ser passadas pelo seu DNA para o seu descendente. Tá? Então, isso é muito importante para a questão da biodiversidade. Fazer com que existam diferentes seres vivos na natureza. Outra coisa também, novas espécies podem surgir pelo processo de especiação. A gente também estudou isso no outro assunto. Para relembrar, a gente vê aqui, né, uma população de caramujos
Essa população, de repente, ela foi separada por um rio e passaram-se vários anos, os caramujos ficaram isolados, os desse grupo adquiriram algumas características diferentes que esses aqui não adquiriram e esses aqui também adquiriram características que os outros não começaram a apresentar. Então, no final das contas, a gente teve o surgimento de novas espécies. Percebam que os dois vieram de uma mesma espécie, lá no início, essa daqui. Então, aqui, essa população aqui é o ancestral comum deles. Porém, hoje eles são totalmente diferentes do que eles eram, por conta dessa especiação, né? Foi o surgimento de características novas que fizeram com que eles se tornassem novas espécies. Isso é muito importante para que no planeta exista uma grande variedade de seres vivos. Existe essa biodiversidade. No início, de acordo com os seres vivos, dos cientistas, de acordo com os cientistas, o número de espécies não era tão grande assim, mas por conta desses processos de seleção natural, de especiação, foram surgindo novas espécies, foi contribuindo para essa biodiversidade, ok? Nosso próximo slide mostra então isso. Nós vemos aí, né, os caramujos que surgiram, eles tiveram origem desse ancestral comum que eles possuíam. Aqui essa parte, então eles tinham esse ancestral comum. Aqui foi o momento em que essas espécies se diferenciaram. Eles foram separados no decorrer de anos, digamos, né? O grupo A adquiriu conchas mais claras, o grupo B adquiriu conchas na cor esverdeada. Então, são características diferenciadas que eles adquiriram com o passar do tempo. E por último, esse exemplo que a gente tem no livro de vocês também, que é o caso dos leões, tá? Então, a gente vê aqui que tem o leão A, B e C e o leão Z. A gente percebe que o leão A, B e C tem um ancestral comum, que é o leão Z. Só que eles passaram por um processo de especiação e então formaram novas espécies, digamos assim, tá? E é só uma situação hipotética que o livro coloca. Digamos que no momento 1, os leões adquiriram um rabo mais escuro, né? Porque a gente percebe que todos eles têm esse rabo mais escuro, diferentemente do leão Z. Então, foi uma característica nova. Digamos que em outro momento, um determinado grupo desses leões que estavam com o rabo escuro, um grupo adquiriu nariz de cor mais escura. Ó, foi o que aconteceu com esse aqui, a característica dele. E depois, né, um outro grupo adquiriu uma outra característica, que é a orelha mais escura. Então, seria a característica 3 aqui, ó. Eles adquiriram uma cor mais escura. Ó, percebam que tinham recapitulando, tinham leões da mesma espécie. Pelo processo de especiação, esses leões adquiriram rabo escuro, tá? Só que aí, depois do rabo escuro, eles se dividiram em 2 grupos. Porque alguns adquiriram nariz escuro e outros adquiriram orelha escura. Então, eles agora se dividiram em 2 momentos diferentes. Esses que adquiriram orelha escura se subdividiram também em 2 grupos. Os leões que tinham patas marrons, que é o caso desse, e os leões que tinham jubas escuras. Então, percebam que em dados momentos as características elas vão fazendo com que esses seres vivos eles vão se diferenciando uns dos outros e vão surgindo novas espécies. E essa ramificação da árvore vai se tornando cada vez maior. Se no início só tinha um galho, agora eu vou ter
duas divisões no outro galho, podem surgir outros galhos, dependendo das características que foram formadas e como eu quero mostrar isso na minha árvore filogenética. Beleza, pessoal? Então, lembre-se sempre disso. E outro detalhe, não tem como saber ao certo as características evolutivas de um ancestral. Isso aqui apenas é uma situação hipotética, né, como eu falei para vocês. Não tem como saber ao certo. E os graus de parentesco evolutivo é o seguinte: quanto mais próximo, mais recente é o ancestral comum. Como é o caso desses, né? A gente vê que eles dois são mais próximos aqui na árvore filogenética. Quanto mais distante, mais remoto é o ancestral. Então, aqui o parentesco entre eles é maior, é mais recente. E em relação a esse, é mais distante o parentesco. O parentesco é mais remoto, tá? O ancestral o parentesco entre esse ancestral é mais remoto. Então, entre esses dois, o parentesco é mais recente, é mais próximo. Entre esse, digamos, o leão B e o leão Z, tem um parentesco entre eles, porém, é mais remoto, é mais distante. Se a gente... Pronto, como eu falei das características, né? Se, na maioria das vezes, não tem como eu saber quais foram as características que surgiram para eles serem tão diferentes, é difícil compreender, e eles são parentes mais próximos. Imagine você tentar descobrir o que é que o parente dele distante tinha, que ele hoje não tem mais. Então é mais difícil, por isso que é mais distante, mais remoto, mais difícil de compreender essas características que apareceram. Então, na maioria das vezes, são feitas algumas suposições, algumas situações hipotéticas para tentar entender o grau de evolução e de parentesco entre as espécies. Ok? Obrigada e até a próxima.